Dores e pequenos cistos nos seios são sintomas recorrentes entre as mulheres. Atingem até 80% da população feminina brasileira. Felizmente, a maior parte dessas alterações é benigna. O maior temor, no entanto, é em relação ao câncer de mama, o segundo tipo de tumor mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são mais de 57 mil casos novos por ano no Brasil. A doença não apresenta sintomas na fase inicial, por isso a importância do rastreamento para a detecção nos primeiros estágios, aumentando as chances de cura. Saúde mamária. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado é o mastologista Carlos Vinícius Leite. Ele que é professor da FMP Fase e responsável pelo projeto de extensão Saúde Mamária em Petrópolis. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui, poder participar e divulgar e esclarecer as dúvidas em relação ao câncer de mama e as patologias mamárias. Vamos começar então falando desse projeto? Nós criamos um projeto na escola, um projeto de extensão, junto com os alunos, né, que criaram uma cartilha que tem a intenção de chegar à unidade de atenção básica, porque a gente percebeu no decorrer do nosso dia a dia no hospital e que essas pacientes tinham dificuldade de chegar a gente. E pior, estava chegando, já passando por várias situações e demorava muito para chegar ao ambulatório. Ou seja, quando os casos chegavam para vocês no ambulatório, no hospital, já estavam em estágio avançado, é isso? Exato. Infelizmente, assim, as pacientes levam às vezes 6 a 8 meses para chegar a gente. Quando elas chegam na atenção básica, até chegar a gente estava levando muito tempo. Então, o objetivo do projeto foi, primeiro, sair do hospital junto com a comunidade acadêmica, chegar à atenção básica para entender o que estava ocorrendo lá, por que essas pacientes não chegavam a gente, né? Então, com isso, nós começamos a criar esse projeto visando encurtar esse caminho, né, e melhorar essa questão do diagnóstico do câncer de mama. E na estratégia para encurtar esse caminho, está havendo uma capacitação desses agentes de saúde, né? Exatamente. Então, primeiro nós vamos analisar qual era o problema, né? E isso a gente viu que a gente precisava de uma pessoa dentro da comunidade. Essa pessoa, no caso, é o agente comunitário. Então, ela está próxima do paciente, então ela está junto à comunidade, então ela tem a possibilidade de conversar. Então a gente começou a passar informações para esses agentes, e fazer uma capacitação para esses agentes, porque eles possam detectar sinais e sintomas e conhecer os caminhos mais curtos para que a gente possa abordar essa paciente e resolver o problema dela. A segunda parte do projeto seria os médicos, os profissionais da atenção básica, que são os médicos e enfermeiros que atendem nesses postos. Então também nós fomos a esses profissionais, levando essa cartilha, levando informação e também convidando a eles para irem ao hospital para conhecer, para fazer o diagnóstico diferencial, conhecer aquilo que a gente observa no dia a dia, aonde houve as falhas do sistema, né? Então a gente está trabalhando lá na atenção básica com a gente próximo da comunidade, os profissionais da atenção básica, os médicos e enfermeiros dos postos, né, e dando a eles uma capacidade para identificar o problema mais cedo e também levar a solução mais rápida, né? Além da cartilha, estão acontecendo vários encontros com esses profissionais, né, com os agentes de saúde e com os médicos, não só das unidades de saúde da família que a faculdade administra, como as demais da prefeitura, né? Nós levamos esse projeto à Secretaria Municipal de Saúde, e o secretário de Saúde aprovou. Então, nós estamos trabalhando com os agentes comunitários, foi programados 5 encontros com esses agentes. Esses encontros são pequenos, né, para ter uma interação. Os alunos participam, fazem sketches junto, para diminuir aquela, vamos dizer assim, a distância. Eles não têm medo de perguntar, tirar dúvida. Então, os alunos com peças de teatro fazem
caricatura de alguns problemas, e a primeira experiência que nós tivemos aqui foi muito saudável, e eles também, pelo menos, nos retornou dizendo que também foi muito bom. Então, acho que a gente conseguiu atingir o objetivo que nós queríamos, é despertar no agente comunitário aqueles sinaizinhos para que ele pudesse motivar a população a procurar assistência, né? E a outra parte do projeto, com os profissionais, médicos e enfermeiros, né? Então, a gente também está fazendo uma situação de aulas teóricas, né? E essas aulas teóricas são para que dê subsídios para eles poderem fazer o diagnóstico diferencial e melhorar o encaminhamento. E hoje, por sinal, a gente já está tendo alguns resultados, né? Então, alguns encaminhamentos que chegavam para nós na referência e contra-referência, às vezes vinha 2 palavras: nódulo mamário, ponto. E isso faz com que, às vezes, ocupe espaço de outra paciente que precise, né? E, ao mesmo tempo, hoje nós recebemos também um outro encaminhamento de uma enfermeira de um posto que já nos trouxe todo o exame físico, a queixa do paciente, o exame complementar, e ela conseguiu, dá para notar que assim, o exame complementar não dava a ela subsídios para que ela detectasse o problema, e ela, mesmo assim, não ficou presa ao exame complementar, usou o exame clínico, usou o treinamento, e encaminhou para a gente, e provavelmente deve ser um carcinoma, uma coisa assim. Então, assim, acho que no meio do processo, nós começamos isso agora, né, a gente já está colhendo frutos. Então, acho que isso já foi muito saudável para a gente, eu acho que a gente está no caminho certo. E o objetivo é que esses casos cheguem lá no ambulatório e no hospital no estágio inicial, né? Exatamente. Essa paciente acho que teve no início do mês na unidade básica e já chegou a gente em torno de 15 dias. Então, eu acho que isso é para a gente o grande ganho dessa situação toda, porque na verdade o objetivo final desse projeto de saúde mamária todo é a gente diminuir a mortalidade, né? Só que a gente só vai ter esse resultado alguns anos depois. Então, uma é melhorando o encaminhamento, melhorando a detecção. O outro é motivando, educando a população a fazer os exames de rastreio. Então, com essas 2 viés, a gente vai conseguir diminuir essa mortalidade tão absurda que nós temos aqui. Como vocês estão atuando com 2 profissionais, 2 tipos de profissional, vocês fizeram 2 cartilhas, né? Isso. Que informações existem então, nessas assim, cartilhas? Para os agentes de saúde, né, nós procuramos colocar uma linguagem simples, né, nada muito pesado em relação a o que eles precisam de meios para que eles possam detectar, né, o exame, sinais, que eles possam, quando conversar com a população lá na comunidade, ele tem meios para, olha, essa paciente eu preciso levar ao posto, e marcar lá no posto, na comunidade dela, né? Então a gente começa a trabalhar esse problema em relação à detecção, né, que é o autoexame, o autoconhecimento da mama e a mamografia. Então a paciente não está saindo da comunidade para fazer a mamografia, né? Então a gente está fazendo as 2 coisas com esses agentes. E algumas coisas que a gente acha às vezes absurda, né, que a paciente ficar com vergonha de mostrar os seios ao médico ou à enfermeira. Então a gente faz uma caricatura em relação a isso e eles acabam entendendo que às vezes a paciente não vai por vergonha, por medo de achar, né? Então tem algumas frases que a gente utiliza aqui, né? Orientar, apoiar e acompanhar. Então muitas das vezes falta aquele braço do lado para que ela saia da comodidade do sofá dela e vá ao sistema para fazer o exame, né? Então ela vai ter capacidade de saber que a mamografia em períodos adequados pode diminuir a dor, né? Então quem que deveria ser incentivado a fazer mamografia? Então ela tem condições de mapear dentro da comunidade aquele grupo de pessoas que ela deveria levar à unidade mais próxima, né? E por outro lado, os profissionais que atendem lá, né? Então a gente está fazendo a ligação população, agente
os profissionais, médicos e enfermeiros, e o médico e enfermeiro da atenção primária chegar à atenção secundária. Então, essa é a finalidade toda do projeto, né? Isso tudo porque o diagnóstico precoce, ele aumenta as chances de cura, né? Melhora o prognóstico do tratamento, não é isso, doutor? Nosso objetivo é diminuir o tamanho dos tumores, né? Nós precisamos que cheguem tumores mais iniciais. Quanto mais cedo chegar esses tumores, maior a chance de cura, menor são as mutilações, e menos agressivo é o tratamento, né? Quando fala em câncer de mama, a gente são algumas palavrinhas que vêm na cabeça. Morte, vou perder o cabelo, vou perder a mama. Então é tudo que uma mulher não quer, né? Então, a gente tem até os índices na Europa, 80% dos casos não levam à mastectomia, né? Porque são detectados bem no iniciozinho, né? Justamente por causa do rastreio, né? Então são lesões que são detectadas antes de serem palpáveis, né? Então isso faz com que possa ser preservado a mama, né? Então, já aqui no Brasil o índice... Como a gente não atinge aquele grupo que a gente chama de população-alvo, e a gente não consegue aí 30%, a maioria dos tumores são tumores que já avançados, que são palpáveis e já são bem maiores, né? Então a média de tamanho do tumor que a gente tem aqui é muito superior ao que tem na Europa ou nos outros países, onde o rastreio já vem sendo realizado há anos e é culturalmente entra na rotina das pessoas, né? Então já faz parte, como as mulheres falam, vou fazer o exame preventivo, o Papa Nicolau do câncer de colo, né? Lá eles também, como o câncer de mama lá também é o principal câncer, elas também fazem os exames mamográficos com maior rotina do que a gente aqui. Então isso que é a diferença marcante. E se a gente conseguir detectar mais cedo, identificando aqueles grupos de risco, identificando aquela população-alvo, e conseguindo fazer o encaminhamento. Eu acredito que a gente vai melhorar bastante os nossos índices e poder curar mais. É uma doença curável. A gente vai voltar a falar do câncer de mama depois. Vamos entrar agora nas alterações benignas. Antigamente se chamava de displasia, né? São alterações que realmente afetam 80% da população feminina, né? As alterações que a gente chama de alterações funcionais benignas, né? Até o próprio nome fala, faz parte do funcionamento. Eu costumo comparar a menstruação. A mulher menstrua todo mês, nem por isso está doente, né? E as alterações funcionais benignas, a gente pode fazer uma analogia ao ciclo menstrual, e ela acontece principalmente quando? Quando as pacientes estão para menstruar. Então, é normal ter uma retenção de líquido na mama, e se observar, não é só na mama, é no corpo inteiro, né? Isso faz parte do processo, e só que vem acompanhado de dor. E muitas das vezes a paciente leva a mão à mama e percebe que tem um nódulo, né? Que esse nódulo, após a menstruação, vai diminuir, vai sumir, né? Então, essa alteração funcional faz parte, acompanha o ciclo menstrual, né? Por isso que 70%, 80% das mulheres têm. Isso faz parte da evolução mamária, né? Então, a gente não considera uma doença, mas gera incômodos, né? Até porque hoje a mulher moderna, ela tem vários atributos, né, que fazem com que a mama fique, vamos dizer assim, mais solta e acabe tendo mais dor, fique mais significativo aquela situação que é mensal, é comum, né? Esses problemas, existem vários tipos e vários tipos de tratamento também? Na verdade, a alteração funcional benigna, o principal tratamento é informar, né? Então, passar para a mulher que aquilo faz parte do ciclo dela, né? Que aquilo vai acompanhar enquanto ela tiver hormônio, ou seja, a partir do momento que ela menstruar até o término, que seria a menopausa, né? Algum tempo vai acontecer. E vai acontecer em graus diferentes, mais ou menos igual à menstruação. Às vezes tem meses que menstrua mais, tem meses que menstrua menos, às vezes dá um pouco mais de cólica, às vezes dá uma cólica que não dá para ir para o trabalho. E a mama também acontece a mesma coisa. Tem meses que ela nem percebe que está
com alteração na mama, tem meses que ficam mais intenso, e isso vai estar ligado justamente ao ciclo menstrual, né? Mas é possível diminuir essa dor e esse desconforto que realmente atrapalham no dia a dia? Como eu te falei, o principal remédio é a orientação. Começa afastando o dito, né, que um dos motivos que a gente não utiliza mais a palavra displasia é justamente por não dar nenhuma conotação a câncer, né? Então, assim, o primeiro fato é mostrar para ela que aquilo é uma alteração habitual do ciclo dela, da vida dela. Segundo, afastar o medo, a cancerofobia, de que aquilo poderia ser um sinal de um câncer, né? E depois hábitos, né, de uso de um sutiã adequado, né, bem ajustado, diminuir a ingesta de sal, né, uma alimentação saudável, atividade física. Então isso tudo faz parte vamos dizer assim, da primeira abordagem. É claro que tem pessoas que têm isso daí num grau mais elevado. Então essas pessoas, graças a Deus, menos de 10% das pacientes, precisam de alguma outra abordagem. Aí teria que procurar um médico para fazer uma avaliação, ver se tem algum outro fator, porque às vezes também pode não ser da mama. Apesar de referir a dor na mama, pode ser um problema de coluna, um problema cervical que está se referindo na mama, né? Até mesmo um infarto, alguma coisa assim, né? Mas você tem que afastar os diagnósticos que precisam de medicação, mas basicamente é orientar. E aquele grupo que não melhora, que não responde, aí precisa de uma atenção especial, talvez existe a de medicação. Uma medicação específica para isso. Para melhorar. Que tem bons resultados. Isso. E ele vem, às vezes, associado a cistos, né? Que é uma outra fase, né, que a gente chama de involução mamária, né? Então, normalmente, o cisto vem numa idade madura. A dor mamária, às vezes, já acontece nos primeiros anos de menstruação, né, quando começa o desenvolvimento mamário. Então começa às vezes a aumentar muito, às vezes altera o peso da estria na mama, não que a alteração funcional da estria, mas é o próprio aumento da mama, né? Então começa numa fase mais inicial, em torno dos 20 anos. Mas com o evoluir, né, em torno dos 30, 35 anos, começa a aparecer os cistos, que também fazem parte desse processo, mas que nada mais é do que um ducto onde passa leite, que encheu de líquido ali, né? O fato de ter esse cisto não quer dizer que ela tenha mais probabilidade de ter um câncer? Tanto as alterações funcionais benignas quanto os cistos fazem parte da evolução natural das mulheres, né? Com a melhora dos exames de imagem, os cistos estão sendo muito mais detectados, né? E isso gera um certo pânico, mas ele não faz parte de um processo que você fala, olha, eu tenho cisto, eu vou ter câncer. Eu tenho alterações funcionais benignas, eu vou ter câncer. Acontece que são duas alterações que são comuns. Como a gente começou a falar, 70% 80% das mulheres têm. Então a chance de alguém ter cisto e ter câncer é alta, mas não que o cisto virou câncer. Sim, ele não evolui para isso. Não evolui. Como ele é também um tecido mamário, né? Esse tecido mamário pode ter associado do lado desse cisto alguma coisa. Então, o cisto é um tecido da mama. Então, do ladinho dele pode ter, mas ele não é fator evolutivo. Não é fator predisponente para o câncer. Ok. Acompanhe a Fase TV na internet, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição. Aproveite e mande sugestões para a gente nos comentários. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre saúde mamária. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre saúde mamária. Nosso convidado é o mastologista Carlos Vinícius Leite, ele que é professor da FMP-Fase. A gente terminou o outro bloco falando das alterações benignas, né? Há indicação de cirurgia para algum tipo de alteração benigna? Não, normalmente não, tá?
um processo comum, como a gente falou anteriormente, né? A gente utiliza, às vezes, uma investigação, uma biópsia, na verdade, para afastar outros problemas, né? Então, como é uma alteração comum, às vezes pode ter achados de exames de imagem ou próprio do exame clínico que a gente necessite de fazer uma investigação justamente para dar tranquilidade que aquilo não terá nenhum problema mais tarde, né? E no caso desse cisto crescer muito e causar muito incômodo, aí nessa situação específica... Às vezes o cisto chega até a deformar a mama, né? E causa aquela expansão do cisto, né? Uma área muito volumosa, e ela começa a ter dor. Então você pode utilizar uma punção de alívio, né? Justamente para diminuir o cisto, mas a gente não considera isso um tratamento. O cisto, tem cisto, eu vou puncionar e vou acabar o problema, porque você pode esvaziar um, vai encher o outro, ou aquele mesmo pode encher novamente. Mas é uma forma, a punção chega a ser uma forma de alívio no momento daquela dor, que só vai melhorar após diminuir o volume dele, tá? Uso de anticoncepcional, nesses casos de alteração benigna, é indicado ou contraindicado? A gente não contraindica as pílulas anticoncepcionais orais, né? Hoje tem várias formulações no mercado, cada uma com uma dosagem diferente, com um produto diferente. A gente diz que a pílula hoje ela é direcionada, né? Quando a gente fala pílula, nós temos mais de 130 pílulas no mercado, né? E com várias combinações. Então, aquela que está com dor, você pode modificar essa pílula para uma que dá menos dor, né? Então, algumas pacientes que já apresentam dor antes de iniciar o anticoncepcional, já não poderiam usar um determinado tipo de pílula, porque isso ia exacerbar a dor, né? Então, assim, mas proibir a pílula por causa de alteração funcional não tem uma justificativa para isso. Vamos voltar então ao câncer de mama, né? A gente fala como se fosse uma coisa só, mas são vários tipos, né? O câncer de mama, na verdade, é um conjunto de alterações, né? São mais de 100 tipos de câncer, e hoje a gente ainda utiliza algumas outras classificações, que a gente chama de classificação molecular, né? Então, o câncer, na verdade, é um câncer que pode ter um determinado tipo histológico, ductal, lobular, tem vários deles, né? Mas a gente tem que tratar aquele tipo de câncer, de acordo com quem está com esse tumor, né? Então a gente tem que analisar várias vertentes, mas existe alguns mais comuns, que é o ductal, que é o principal deles, é o que mais a gente vê, e ele não é o mais agressivo. Existe o carcinoma inflamatório, que é mais agressivo, tem outros tumores como tubular, mucinoso, papilífero, que são menos agressivos. Então, cada tipo de tumor, cada tipo de câncer de mama tem uma história natural. Então, na hora do tratamento, isso tem que ser levado em conta, né, para você graduar todas as armas que você tem para combater o câncer de mama. E é por isso que não dá para ficar comparando um caso com o outro, né? Cada tipo de câncer exige um tratamento, uma conduta, né? Eu vou te falar que se tivessem duas irmãs gêmeas, né, gêmeas idênticas, com o mesmo tipo histológico, uma pode responder de uma maneira e outra pode responder de outra. O que é válido na troca de experiência de uma paciente que passou pelo problema é justamente a questão dela desmistificar tudo aquilo que a gente coloca na cabeça quando vai passar por uma série, um tratamento, né? Então, tudo aquilo que você nunca vivenciou, você acaba tendo medo. Então, a troca de experiência, sim, mas não quer dizer que a do lado tem o mesmo tipo histológico, na mesma mama, no mesmo quadrante, vai ser igual a outro. Então, cada um tem uma evolução diferente, né? Por isso que a gente chama que hoje o câncer de mama, o tratamento do câncer de mama, é um tratamento personalizado. Então, quando está diante de um diagnóstico, a gente tem que saber quem está na nossa frente, a história natural daquela patologia, e dali começar a traçar as condutas, né? Então, não dá para dizer que se aconteceu com ela daquela maneira, vai acontecer com a outra. Se a uma teve enjoo, a outra não teve, e vice-versa, né?
É bom essa parceria de conversa, essa troca de informações, para tirar um pouquinho dos medos, né? Mas que as coisas são diferentes, cada um é um hospedeiro diferente, e por isso que a gente chama que é personalizado, é para paciente, é para aquela paciente em questão. A mamografia ainda é a melhor forma de rastreamento? Olha, a mamografia continua sendo o principal foco para a gente detectar o mais cedo possível o câncer de mama, né? Então, hoje a mamografia também já evoluiu muito em termos de imagem, né? Nós temos mamógrafos de última geração, que a gente chama de DR, que traz um ganho de imagem muito, muito bom do que a gente tinha no passado, as mamografias de alta resolução, ou as mesmas de tecnologia CR, digital CR, e agora também já está chegando ao mercado, já alguns locais têm, que a gente chama de mamografia digital em 3D ou tomossíntese, que já é uma evolução da mamografia, e tem outras coisas chegando, com mamografia associada a contraste, mas assim, quando a gente analisa saúde pública, capacidade de detecção, custo-benefício, a mamografia ainda não foi superada por nenhum desses outros exames, ressonância e ultrassom. Nos últimos anos aí houve uma certa polêmica em torno da mamografia, se ela aumentaria risco do próprio câncer por causa da radiação, principalmente na tireoide, né? O que é fato aí? Olha, assim, as redes sociais são um benefício para a gente em termos de saúde inegável, né? WhatsApp, Facebook, só que infelizmente, às vezes, quando cai alguma coisa na internet, é difícil você tentar voltar atrás, né? Então, um dos fatos é essa história da mamografia, do protetor da tireoide, né? Que isso começou em 2015, né? Passou-se um vídeo, até envolvendo um médico, Drauzio Varela, que está sempre na mídia, fantástico, dizendo a questão de que a mamografia poderia causar câncer de tireoide, que era obrigatório usar o colete, exigindo que todo mundo pedisse os coletes. A Sociedade Brasileira de Mastologia, a Federação Brasileira de Ginecologia, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões emitiram uma nota dizendo que é seguro fazer a mamografia, que isso não implica em aumento de risco de tireoide, não tem nada que prove isso, né? E o problema maior é que o protetor acaba dificultando a realização do exame. Então, assim, é um direito de todos usarem o protetor, né? Só que o exame pode não sair bom. Se você for fazer um raio-x de face, seja da face, alguma outra coisa que você vai... não vai atrapalhar. Mas em termos da mamografia, em determinadas incidências, que a gente chama, vai atrapalhar. O objetivo da mamografia é detectar aquilo que a gente não palpa. Esse é o objetivo básico. E aquele protetor pode fazer com que alguma parte da mama fique fora do filme. Então pode passar desapercebido alguma coisa. Então, na verdade, a gente considera isso um desserviço, né? Então, o exame que deveria ajudar não vai ter o efeito necessário. Então, o protetor acaba atrapalhando a realização do exame, né? O conselho, nesse caso, seria, para os outros exames que não são prejudicados pelo colar cervical, use o colar. Na mamografia, uma vez por ano ou 2 vezes para quem precisa, sem o colar, para poder ter o exame perfeito. Exatamente. Então, assim, outros exames que ele não vai atrapalhar, é a opção de cada um, né? Uhum. Mas, assim, para a mamografia, que é um exame que é feito esporadicamente, né? Não é um exame que você vai fazer todo mês, não teria problema nenhum, tá? Então, poderia liberar o protetor para que faça o exame adequado, né? Uhum. Porque, em alguns casos, além da mamografia, é indicada a ultrassonografia? A mamografia tem uma limitação, principalmente em pacientes jovens, né, que tem uma mama mais densa. A gente precisa da gordura, porque é o principal meio de contraste lá na mamografia. Então, o ultrassom entra no exame, no rastreio ou na investigação de alterações mamárias, justamente para ver essas áreas mais densas, aonde a mamografia nos traz poucas informações.
E também, às vezes, para diagnosticar um nódulo que apareceu na mamografia, se ele é cisto, como a gente já falou anteriormente, que não teria nenhum problema, de um nódulo sólido. Então, ele faz parte dessa investigação, é um complemento da mamografia. Então, a gente, às vezes, precisa lançar mão do ultrassom e talvez de ressonância ou de algum outro exame para complementar o exame básico, que é a mamografia. E em que casos a biópsia é necessária? Olha, hoje, todo exame mamográfico ele recebe uma classificação, que a gente chama de BIRADS, que vai de 0 a 6, né? Então, algumas dessas categorias, por exemplo, a categoria 4 e 5, que são suspeitas e altamente suspeitas, sempre estão indicados biópsia. Então, a mamografia, como sendo de rastreio, se der essas alterações, a gente precisa buscar a biópsia para comprovar que aquela alteração é benigna ou maligna, né? Então, basicamente, a gente utiliza a mamografia como sendo. E, às vezes, quando dá nesse sistema de BIRADS, ele dá uma alteração, vamos supor uma categoria 0, em que a gente precisa de um exame complementar, como o ultrassom também utiliza essa classificação de BIRADS, e se ela vier uma categoria 4 e 5, vamos fazer também a biópsia. Então, sempre que tiver categoria 4 e 5, há indicação de biópsia pelos exames complementares. Lembrar que categoria 4 e 5 não quer dizer que seja igual a câncer. São lesões suspeitas que precisam ser investigadas. Mas, por exemplo, na categoria 4, hoje a gente divide em A, B e C, cada um com um grau de risco mais significativo ou menos significativo. Então, significa que precisa investigar, não quer dizer que seja câncer. Uhum. Já que nesse bloco a gente falou sobre boatos na internet, a questão da mamografia, vamos falar sobre um outro também que acontece muito, que é o do desodorante, né? O uso do desodorante, principalmente aqueles sólidos, ele pode levar a algum problema de mama relacionado ao câncer? São outras coisas que surgiram na internet, continua esse mais antigo ainda, né? Continua tendo dúvida constantemente, a gente é interrogado sobre isso, né? Então, assim, o fato é que esses desodorantes, eles acabam fechando o poro e, às vezes, pode dar um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode alterar os gânglios da axila, né? E aumentarem, né? E o câncer de mama também, ele costuma ir para a axila. Então, é muito comum achar, fez a mamografia, olha, o gânglio está aumentado, então foi um exame feito para a mama e achar que é decorrente de um problema da mamária. E, às vezes, é um gânglio decorrente do uso do desodorante ou de outros problemas, até linfoma, algumas outras coisas, mas não da mama. Então, acaba gerando um pânico que o desodorante fez com que aumentasse o meu gânglio e agora eu estou com câncer de mama. Então, na verdade, o câncer de mama já estava lá e poderia ir para a axila. Mas não, o desodorante não é o fator causal para dar o câncer. Tá? Uhum. Ele pode dar essa inflamação que dá o problema no exame, né? Mas não ter causado o câncer. O que é o gânglio, o que é o linfonodo? É o tal da íngua, popularmente conhecida, né? Então, a íngua é quando ocorre um processo inflamatório, esse gânglio aumenta de volume e fica dolorido, chama atenção. Mas é diferente de falar que aquilo poderia gerar um câncer de mama, né? Então, são coincidências que se juntaram e ficou como sendo a verdade, né? Mas não tem nenhuma relação entre desodorante e câncer de mama. Isso já foi comprovado, né? Até por causa das substâncias que existem nesses produtos, mas não houve nenhuma correlação que isso aumentaria a chance de câncer de mama. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet, youtube.com/fmpfase. Faça a sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre saúde mamária. O Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos Móveis.
seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre saúde mamária. Nosso convidado é o mastologista Carlos Vinícius Leite, ele que é professor da FMP Fase. Qual é a importância do fator genético no câncer de mama? Bom, hoje está bem estabelecido, consegue-se identificar 2 grupamentos de genes que a gente chama de BRCA1 e BRCA2. Na população em geral, isso não corresponde a 10, 15% da população. A maior parte dos tumores de mama estão relacionados a fatores ambientais, reprodutivos, né? Mas o câncer que está ligado ao gene, né? Eu lembrar aqui da Angelina Jolie, né? Em que teve a coragem de divulgar toda a sua vida pessoal em relação a isso, né? E que foi bom justamente para alertar as pessoas dessa situação, né? O grande problema é que às vezes a gente tem o hábito de ler as notícias muito rapidamente. Então, na época que ela fez esse relato, muitas pessoas falaram, não quero ter câncer de mama, então vou tirar minhas mamas. Só que esqueceram de ver essa história da mutação genética, né? Então, assim, isso é um fator hereditário, no caso dela, mãe, tia, todo mundo na família tem. Então, quando você faz essa avaliação através de um teste genético, o oncogeneticista vai analisar justamente os fatores prognósticos em relação a câncer de mama, não só de mama, mas câncer de ovário, câncer de próstata e outros fatores, câncer de intestino. Então é feito uma chance, um fator de risco que tem para quem tem essa mutação, que com certeza é maior do que a população em geral. Normalmente essas pacientes têm tumores numa idade mais precoce, né? Então hoje está bem estabelecido que essas pacientes poderiam se beneficiar de uma cirurgia que a gente chama de mastectomia redutora de risco, ou seja, retirar a glândula mamária, deixar o mínimo possível de tecido para evitar que ela desenvolva o câncer de mama. Mas é bom entender que assim, essa cirurgia não é 100%. Não adianta só retirar as mamas, né? Sempre fica um pouco de tecido, né? Sempre vai ficar um pouco de tecido. E voltando um pouquinho, como a gente falou, da parte ambiental, né? Então não basta só tirar a mama. Porque tem algumas pacientes que têm a mutação e nunca vão desenvolver, vão morrer de outro problema. Então existe a situação de ser portador da mutação e o fator ambiental ajudando ao mesmo tempo. Ou seja, a mutação ela não é uma sentença de que a pessoa vai ter câncer. Não, é uma chance que ela vai ter. Aumentada. Né? Aumentada. Agora, se ela vai estar nos 70% que poderiam ter, ou nos 30% que não vão ter, a gente não sabe. Né? A gente ainda não tem esse método. A gente sabe que alterações de hábitos de vida, né? Obesidade, tabagismo, alcoolismo, não amamentar, isso tudo vai somando para que isso ocorra, né? Tudo isso aumenta as chances de ter Exatamente. câncer. Então, assim, a paciente que tem a mutação, hoje é uma opção de fazer a mastectomia redutora de risco. Ou, por outro lado, é uma cirurgia radical, é uma cirurgia invasiva, que vai se colocar uma prótese. A gente vê aí toda hora problemas com prótese, né? Inclusive, o governo francês e o norte-americano também não estão mais aconselhando o uso de prótese por causa de um tipo raro de câncer, né? Isso. Então, em 2015, o sistema de saúde francês emitiu um alerta que começou a observar um tipo raro de linfoma. Não é um câncer de mama, mas um tipo raro de linfoma associado aos pacientes que usavam próteses de alto volume, que no ano passado, nos Estados Unidos também emitiu um alerta. É bom entender que é um alerta que significa o quê? Olha, precisamos prestar atenção nesses pacientes. Mas não quer dizer que as próteses estão proibidas, que as próteses vão dar linfoma ou que as próteses vão causar câncer de mama. A gente utiliza a prótese direto nos pacientes com câncer, né? Então, assim,
a prótese veio para ajudar, mas além desse problema desse linfoma que está aí associado aí, com esses alertas, a gente tem contratura capsular, né? Às vezes alteração de sensibilidade, é uma cirurgia radical, poderá ter complicações, né? Necrose de pele. Então, às vezes a paciente faz uma falsa imagem de que ela vai fazer essa cirurgia e vai ficar igual esses modelos que posam com prótese. Não é essa cirurgia estética. É uma cirurgia que é praticamente uma mastectomia que a gente utiliza para tratar câncer. E isso tem uma série de implicações. E a gente sabe também que a prótese não é eterna. Então, algum dia pode ser necessário trocar, substituir. Pode ter um processo de rejeição, de inflamação, e isso pode dar dano. Então, para essas pacientes, tem que se pesar muito bem risco e benefício. É claro, o risco de ter o câncer de mama é um risco significativo, né? Mas também terem consciência das alterações e não terem fantasias. Essas pacientes devem ser bem questionadas, devem procurar uma orientação de um oncogeneticista, deve ter uma psicóloga, uma psicóloga que esteja habituada a trabalhar, porque quando você vê a sua mãe passar por um problema e sabe que ela tem a mutação e que você também tem, é claro que você não vai querer, né? E aí você paga qualquer preço, né, para evitar aquele problema. Mas só que pode ser que ela esteja arrumando outros problemas, né? Então, às vezes, essa sentença a gente tem que equilibrar bem para que não faça e depois se arrependa. Por outro lado, existem estudos comprovando que 30% dos casos de câncer de mama poderiam ser prevenidos com medidas de mudanças de hábito, né? Controle de peso, atividade física pelo menos 5 vezes por semana ou todos os dias, né? E evitar terapia de reposição hormonal. É isso mesmo? Hoje, né, está bem explícito, né, que aonde tem maior incidência de câncer de mama é justamente aonde tem essas alterações de obesidade, cigarro, bebida. Então, quando a gente olha o mapa do câncer de mama no mundo, a gente vê que aonde tem mais obeso, tem mais câncer. Aonde tem mais sedentário, tem mais câncer. Aonde tem mais alcoolismo, tabagismo, tem mais câncer. Então, são alterações de hábitos, né, que propiciam não só o câncer de mama, como vários outros, né? Já tem até um programa que eu não lembro o nome da cidade agora, em São Paulo, em que foram feitas alterações de caminhada, então diminuiu o nível de hipertensão, de diabetes na comunidade, numa cidade do interior, acho que é Jaguariúna, se eu não me engano. Então existe um programa lá em relação a isso, e isso a gente observa no dia a dia. Então, assim, mudanças de hábitos saudáveis, alimentação adequada, ter um peso adequado, evitar esses produtos de consumo como carne vermelha, carne embutida, álcool, tabagismo, isso tudo contribui para que você evite o câncer. Isso na paciente que não teve o câncer. E a gente observa isso também naquelas que passaram pelo diagnóstico, então tiveram câncer de mama. Então, depois do câncer de mama, que se ela modifica seus hábitos, com hábitos mais saudáveis, a gente também já observa que essas pacientes vão melhores, têm uma possibilidade de cura maior, de uma sobrevida melhor, uma qualidade de vida melhor do que aquelas que continuaram com aqueles hábitos ruins. Reduz a chance do retorno da doença, né? Exatamente. Então, o tratamento não basta só operar, fazer quimioterapia, radioterapia. Eu acho que você tem que ter uma atitude de alguma mudança, principalmente quando isso está envolvido, né, mudanças de hábitos saudáveis, você consegue também somar ao seu tratamento uma coisa significativa. Exercício físico é fundamental nesses hábitos positivos que vão ser introduzidos, né? Com certeza começa com atividade física, né? Então, o sedentarismo acaba gerando obesidade, acaba gerando uma alimentação também inadequada.
Então, assim, a principal é começar a se mexer, sair da poltrona, começar a andar um pouco, né, caminhar. Claro que algumas pessoas têm limitações para isso, né? Mas sempre é possível assim, fazer alguma coisa, né? Sempre é possível. E isso ajuda também até na cabeça, né? Acho que uma boa caminhada, uma boa sair para o mundo, né? Isso faz com que a gente melhore o nosso pensamento. Eu acho que também é uma outra face do câncer de mama, né? Que é você melhorar como você se enxerga, né? E como você se enxerga o mundo, né? Então você teria a oportunidade naqueles minutinhos lá, os 30 minutinhos por dia, de reprogramar a vida, de rever alguns valores que você dava anteriormente, né? Então é uma hora, acho que talvez de meditação, de botar a mente e o corpo em dia. Faz bem para tudo, melhora a saúde como um todo e de quebra ainda reduz o risco do câncer, né? Com certeza. Reconstrução. A pessoa teve que perder a mama, a reconstrução é imediata ou há um período aí necessário? Hoje, a gente basicamente pode fazer, quando há necessidade de retirar a mama, a gente pode reconstruir em praticamente quase todos os casos, né? Normalmente a gente não reconstrói em situações que a própria paciente está com uma condição clínica desfavorável. Então, que o aumento do tempo cirúrgico poderia colocar ela numa situação de risco, e a gente sabe que a gente pode fazer isso posteriormente, depois que avaliar. Ou seja, o foco primeiro é resolver o câncer, e depois a gente poderia reconstruir caso ela não tenha uma condição clínica para fazer de imediato. Então, hoje a gente tem até isso no sistema público de saúde, no hospital aqui de Petrópolis, no Alcides Carneiro, a gente consegue reconstruir a maioria das pacientes, né, de imediato. Então, tem um outro professor da faculdade, o Dr. João Medeiros, que trabalha com a gente faz essas cirurgias lá. Então, assim, praticamente todas as pacientes poderiam reconstruir, exceto aquelas que não tivessem uma condição clínica ou uma situação de que o risco da recidiva seria muito alto e essa reconstrução poderia mascarar ou retardar o tratamento. Né? Então, às vezes a gente faz a opção por esperar estabilizar todo o processo para depois fazer a reconstrução. Porque o uso da prótese, né, ele exige um cuidado especial, uma manobra, né, na realização dos exames de rastreamento, né? O principal exame que a gente, como falou, é a mamografia. Então, pode ser feita uma mamografia utilizando prótese? Sim, existe uma manobra chamada Ecolund, que é possível você fazer o acompanhamento mesmo dos pacientes com prótese. Tanto prótese que é colocada esteticamente, quanto as pacientes que utilizam prótese durante o tratamento de um câncer de mama. Então, não impede fazer os exames necessários, né? Você colocou há pouco dificultar, né? Na verdade, assim, tem que ter um cuidado maior na realização do exame, né? Tem que ter uma atenção maior, simplesmente isso, né? Mas que é possível fazer a mamografia, se tiver dúvida, podemos utilizar ultrassom, se tiver dúvida, podemos utilizar a ressonância. Então, hoje, com a gama de exames complementares que possam nos auxiliar na investigação, na detecção mais cedo possível de um problema ou de uma recidiva, então, assim, não é uma contraindicação, a gente não se importa muito com a prótese. Nosso tempo está terminando. Qual a sua última dica para quem está assistindo o programa, para cuidar da saúde? Eu acho que, assim, tudo é uma questão de educação, né? Então, eu acho que a nossa educação começa justamente em a gente adquirir, desde a infância, da adolescência, né, hábitos saudáveis. A gente está muito poluído por questões de propaganda, de mídia, de alimentos de fácil condução, de fácil obtenção, e a gente está esquecendo ultraprocessados, né? Exatamente. Então, a gente está esquecendo do famoso feijão com arroz, né? Então, assim, ter um hábito alimentar com legumes, verduras, frutas. O mais próximo do tempo da vovó, né? Com certeza. Ao mesmo tempo, né,
é evitar o sedentarismo, né? Você ter uma alimentação boa, ter uma atividade regular, né? Além disso, evitar aquelas substâncias como álcool e o cigarro que poderiam piorar toda a situação. Então, isso seria um foco em termos de educação. O outro seria os exames que hoje, mamografia é dos poucos exames que a gente pode falar, olha, esse tem um impacto positivo na mortalidade, ou seja, ele reduz a mortalidade. Realizar as mamografias no período adequado. Né? Então, porque o câncer de mama é, na maior parte dos casos, é claro que não é uma coisa só, são vários tipos, mas é o que tem um bom prognóstico, né? Quando é na fase bem inicial, né? Quanto mais cedo detectar, né? Você detectar um tamanho bem pequeno, faz com que a gente consiga curá-lo. Né? Ao mesmo tempo, além da cura, evitar que outro apareça do outro lado e que ele reapareça de novo. Se a gente consegue detectar de cedo, a chance de cura é muito maior. E, além disso, evitar tudo aquilo que afasta as mulheres do tratamento, que é perda de cabelo, a perda da mama. Então, a gente tendo um hábito bom, procurando aqueles exames que consigam detectar mais cedo, né, como a mamografia, eu acho que a gente consegue educar a nossa população e, com isso, propiciar a cura e evitar uma mortalidade tão alta que nós temos ainda. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação, Dr. Carlos Vinícius. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com você, divulgar esse projeto que nós estamos realizando junto com os alunos e outros profissionais. Eu sou apenas uma peça dessa engrenagem toda, né? Então, eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.